Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de derivadas de ordem superior, ok? De ordem superior significa que eu vou fazer a derivada segunda, tá? Primeira, derivada simples. Aí eu tenho derivada de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, assim sucessivamente, tá? Então, eu vou usar as mesmas propriedades, fazer sempre do mesmo jeito, só que qual que é o resultado que eu vou derivar? A primeira derivada. Então, se eu tiver aqui, ó, x à quinta, quando eu vou fazer a derivada de ordem superior, primeiro eu preciso fazer a primeira derivada, que aí eu vou dar o tombo. 5x, eu vou subtrair 1 aqui, fica x à quarta. Quando eu vou fazer a segunda derivada, eu vou pegar exatamente essa aqui, ó. Eu vou esquecer minha função, vou sair daqui. Então, eu vou dar o tombo aqui, ó. Então, vai ficar 20. x, 4 menos 1, 3. Se eu quiser de terceira ordem, do mesmo jeito, eu venho aqui, eu vou dar o tombo. 20 vezes 3, 60. 3 menos 1, 2. Então, eu sempre saio da derivada anterior, tá? Que aí eu vou ter a derivada de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem da minha função, ok? Bom, no outro exemplo, se eu tiver minha potência negativa, vou fazer da mesma forminha, tá? Primeiro eu vou fazer a primeira derivada, eu vou dar o tombo. Então, vai ficar menos 4x. Menos 4 menos 1, menos 5. Para eu fazer de segunda ordem, eu venho para cá. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dar o tombo, menos com menos mais. 4 vezes 5, 20. X menos 5 menos 1, menos 6. Se eu quiser de terceira ordem, o que eu vou fazer? Eu vou dar o tombo, tá? Opa. Aqui é 20, não é? Eu falei 20, escrevi 50. Confundi com 5. Se eu tiver aqui, ó, 20, tá? Vezes menos 6, vai ficar negativo. 20 vezes 6, eu vou ter 120x elevado a menos 7, porque 6 menos 1, menos 7, ok? E se for de quarta ordem, é a mesma coisa. Eu vou fazer a multiplicação, só que vai ficar positivo. Então, menos com menos mais, 120 vezes 7, x elevado a 7 menos 1, então vai ficar x elevado a 7 menos 8. E aí, assim sucessivamente, ok? Se eu fizer de quarta ordem, então vai ficar mais 120 vezes 7, que multiplica x elevado a menos 8. E assim sucessivamente, ok? Bom, com dois termos, um polinômio de dois termos. Vou lá fazer a mesma coisa. Tá? Vou fazer a primeira derivada, que vai ficar aqui, ó, 6, vou dando tombo. X, aqui eu dou tombo, vai ficar menos 6, x à quinta, subtraindo um dos expoentes, 6 menos 1, 5. Para fazer a segunda derivada, eu vou sair dessa daqui, esqueça minha função. Então, eu vou ficar 6x elevado a 0, fica 1. 6 vezes 5, 30. 5 menos 1, 4. Tá? Se eu for fazer de terceira ordem, eu vou pegar essa daqui. Derivada da constante 0. Vai ficar menos 30 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 120x. Se eu fizer a de quarta ordem, tá? Então, aqui vai ficar menos 120x. Vai ficar 1. E se eu fizer a de quinta ordem, vai ficar para 0, porque é derivada constante. E assim, qualquer ordem superior vai ser 0. Então, eu tenho que estar sempre tomando esse cuidado, ok? Se eu vier para cá, ó, ln. Minha derivada é 1 sobre x. Se eu fizer a derivada só de segunda ordem, aqui eu posso fazer de duas formas. Usando o quociente ou fazendo aqui, ó, x elevado a menos 1. Então, vamos ver como fica, ó. Se eu fizer x elevado a menos 1, eu vou dar o tombo, vai ficar menos 1. X menos 1 a menos 2. Então, vai ficar menos 1 elevado a x ao quadrado. Se eu usar o quociente, a regra do quociente, vou derivar 1 vezes x menos 1, que multiplica a derivada de x, sobre o denominador ao quadrado.
A derivada de x vale 1, a derivada de 1 vale 0. Então, aqui eu vou ter 0, tá? Esse termo todo aqui, ó, porque x vezes 0 é igual a 0. 1 vezes 1 é 1, como ele é negativo ali, então vai ficar menos 1 sobre o denominador, que é x ao quadrado. Olha, cheguei no mesmo valor que eu cheguei usando o inverso da minha função, ok? Então, são duas maneiras que eu posso estar usando. Qual que vocês vão fazer? Aquela que vocês acharem mais fácil. Se eu tiver aqui, ó, uma outra função, no caso, que eu tenho uma potência positiva e uma potência negativa, para eu fazer a derivada, eu tenho 4x à terceira, menos com menos, mais 3x, menos 3, menos 1, menos 4. Se eu fizer de novo a segunda derivada, eu vou ter 4 vezes 3, que eu vou dar o tombo aqui. Vou ter 12x ao quadrado, mais 3x, tá? Elevado a menos 4, mais 3 vezes menos 4, que eu vou dar o tombo, menos 12x elevado a menos 4 mais 1, a menos 5. E assim sucessivamente, tá? Vou estar sempre dando tombo e menos. Se eu tiver o quociente, eu vou derivar a primeira derivada usando a regra do quociente. A segunda, como que eu vou fazer? Eu vou usar sempre o valor da primeira derivada para chegar na segunda. A terceira ordem, eu vou sempre usar de segunda para terceira. E assim sucessivamente, não importa a propriedade que a gente está usando, ok? Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos!